Oiê, pessoal, tudo bem? Sábado à noite, frio aqui em São Paulo e é dia de live, uma live super especial com a Tabata Amaral, deputada federal, ativista pela educação, minha amiga. E assim, apesar da gente trabalhar juntas, a gente se conhecer há um tempinho, essa vai ser uma live muito especial e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o porquê. Óbvio, além de ser um tema super urgente para a gente discutir, que é falar de educação, né? Então, acho que assim, não tem como falar de reduzir desigualdade, de desenvolvimento social, desenvolvimento local, de crescimento econômico, de todas as outras pautas, se a gente não tiver uma educação de qualidade. Então, eu tô muito ansiosa para ouvi-la, vou esperar ela entrar. Eu sei que hoje, eu não sei se vocês acompanharam nos stories da Tabata, ela tá passando o dia inteiro autografando os livros dela, então quem também ainda não viu os livros da Tabata, enfim, corre lá, reserva o seu, compra o seu, tá muito bonito mesmo, então eu tô até com dó, ela ficou o dia inteiro lá autografando e ainda vai entrar aqui na live pra falar com a gente, por isso, enfim. A Tabata é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher muito forte, e, enfim, vocês vão entender na live, eu vou explicar um pouquinho. Uma pessoa que me inspira demais. Opa, recebi aqui uns convites, tô falando muito aqui. Você viu que a Tabata já pra entrar. Vamos lá. Tô aqui. Conectando. Opa. Oi, Manu, Opa! Oi, Tabata, tudo tudo e bem? com você? Tudo bem também. A mão está melhor? Rapaz, mais ou menos. Eu tô tomando Advil. Eu tenho esse calo aqui, não sei se dá pra ver que é bem feio, desde a segunda série do ensino fundamental. Ele voltou a ficar gordinho, mas tá tudo bem. Eu autografei hoje 172 livros, o que significa que faltam 1828. Tá tudo certo. Apenas isso. Você já tá com calo, meu Deus do céu. Mas vai ser lindo. Eu tava comentando, eu falei, gente, quem acompanhou os stories da Tabata hoje viu que ela ganhou Eu bolo, tá ganhei todo um mundo bolo desejando com muitos um livro pensamentos em cima da positivos. minha amiga. Eu tô muito feliz. Ai, que bom, Tabata. Nossa, eu tô muito feliz, apesar de eu sei que você tá se esforçando e trabalhando dobrado, mas vai valer muito a pena. O livro tá muito Mas, ó, eu lindo, tava tô super muito ansiosa animada para para essa conhecer o conversa. mundo. Eu tava acompanhando você falando no começo, assim, tava muito ansiosa mesmo, tô super feliz. A gente vai falar de um tema que eu sou simplesmente apaixonada, então não tem o menor problema. Obrigada pelo convite, Malu, é uma honra mesmo. Eu que agradeço, tá todo mundo muito doido para te ouvir também, porque ninguém tá sabendo direito o que vai acontecer com a educação pós-pandemia, que é o tema que a gente vai discutir hoje. E eu não conheço ninguém melhor para falar de educação do que você. Então, estamos todos, tem uma galera aqui que me mandou mensagem que tá super ansioso por essa live. Então, bora começar. Bora. Queria só começar fazendo uma introduçãozinha dizendo que a Tabata, nossa convidada hoje, apesar, tem muita gente às vezes que não sabe, mas eu trabalho com a Tabata, gente, desde 2019. A gente se conhece já tem um tempinho, a gente se conhece desde 2018. Mas apesar da gente estar falando sempre todo dia, coisas de trabalho, essa vai ser uma conversa muito especial. Porque é a última live, o último evento que a gente faz antes de eu sair do mandato. Eu vou sair do mandato da Tabata, dá um aperto no coração, frio na barriga, Eu. mas é para um projeto muito maior. Ai, meu Deus, eu não vou chorar, vou me concentrar aqui. É para um projeto muito maior, é para um projeto coletivo para a gente construir uma cidade de São Paulo com menos desigualdades e mais oportunidades para todo mundo, independente do CEP, da renda, do gênero e da raça. Então, e esse projeto já começou. Essa live, inclusive, faz parte de um outro projeto que eu comecei a desenvolver junto com quase 20 coletivos sociais. A gente já é um grupo de 1.000 pessoas hoje nesse projeto e temos 300 voluntários ativos, que é o projeto Pelas Vidas de São Paulo, que tem o objetivo de engajar a sociedade e mobilizar políticos, Tabata, e entre outros que eu já trouxe aqui para conversar, para a gente priorizar o combate às desigualdades aqui na cidade nos próximos 4 anos, começando desde já. E essa série de diálogos a gente está trazendo os principais temas que a gente acredita que são os pilares para a gente ter uma sociedade mais justa e desenvolvida. E um deles é a educação pública. Então, para a gente começar, eu vou te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta mais pessoal, antes da gente entrar no tema mesmo, que é, Tabata, quando você ouve, escuta a palavra desigualdades, que é um palavrão, eu queria te perguntar, qual que é a primeira coisa
coisa que vem na sua cabeça. E você, como paulistana, moradora da periferia de São Paulo, extremo sul, qual que é a relação das desigualdades, distâncias e diferenças de São Paulo com a sua trajetória? Perfeito. Malu, antes de responder, eu só queria fazer um comentário sobre o que você trouxe. Eu também não vou chorar, mas dizer o quanto eu te admiro. A mulher forte, corajosa, inteligente que você é e tão apaixonada pela nossa cidade. E tão apaixonada por esse sonho que a gente tem de uma São Paulo menos desigual, com oportunidades iguais para as pessoas. Para quem não sabe, eu e a Malu nos conhecemos, como ela disse, na campanha de 2018. Eu era, então, candidata a deputada federal e a Malu, a deputada estadual, foi a minha candidata, teve o meu voto, porque eu vi que ela fazia tudo com muita garra e com muita verdade. E mesmo com financiamento muito baixo, sem apoio do partido, sem apoio, sabe, de ninguém grande, ela foi muito raçuda e ela fez uma linda campanha. Foram quase 20 mil votos, não foi? E aí eu fiquei, meu Deus, que mulher é essa, né? Guerreira, também na periferia desse jeito, e a gente foi se conhecendo melhor. E aí a Malu tomou uma decisão que também, enfim, me orgulhou muito, que ela decidiu entrar no processo seletivo para entrar no meu time. E era um processo super difícil, pessoal. Eu fiz junto com o deputado Felipe Rigoni, com o senador Alessandro Vieira, e foram mais de 13 mil inscritos. E a Malu passando na prova, passando na entrevista, passando não sei aonde, e era um concurso independente, só a última entrevista era comigo. E aí eu falei, eu conheço a Malu, eu acho que não seria justo eu entrevistá-la. Então só ela foi entrevistada por uma outra pessoa, porque eu não queria ter nenhuma interferência no processo, e ela foi disparada a primeira colocada. Aí eu falei, não, agora não tem mais o quê, vem trabalhar comigo. A Malu veio para coordenar a parte política do meu mandato, o Gabinete de São Paulo, que é uma tarefa super difícil. Quem me acompanha sabe que a gente está todo final de semana, quando não tinha pandemia, né? Na periferia, no litoral, no interior, ouvindo a população, construindo essa política diferente. E a Malu foi, assim, uma super liderança. Ela é uma das mulheres que mais me inspiram, que mais me motivam a continuar. Eu, assim, sou apaixonada pela sua história, pela sua garra. E aí, eu, enfim, brinco com ela que ela só poderia sair do mandato se fosse para me representar. Então, a nossa condição foi mantida. Ela ficou até o último instante que podia. Ela é, sim, minha vereadora. Ela não tem a menor dúvida que ela vai ter meu voto, meu apoio, minha campanha, porque eu preciso ver uma mulher periférica me representando em São Paulo. Então, assim, é a única condição. Se fosse para ela ir para o mercado, sei lá, para o mercado privado, se fosse para... Eu não deixava. Eu só vou perder essa mulher maravilhosa que lidera o meu mandato aqui em São Paulo, porque ela vai me representar. Então, Malu, obrigada pelo que você está fazendo. Obrigada por esse 1 ano e meio. Eu devo tanto, tanto, tanto a você. Eu aprendo tanto contigo. E é o nosso combinado. Você vai lá, porque essa Câmara está precisando de mulheres periféricas fortes igual você, e a gente continua juntinhas. Eu só disse isso porque tá todo mundo... Gente, a gente já fez várias despedidas por videoconferência, tá uma angústia, assim, terrível no time, mas é por uma causa maior. E aí, para te responder, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Malu, a gente está fazendo a conexão aqui extremo sul e extremo norte, né? Quando eu penso em desigualdade, eu penso nisso. E eu sei que a sua trajetória, porque eu também conheço a sua história, ela se conecta com isso. O quanto que a desigualdade em São Paulo, ela é geográfica e ela vai além da fome, ela vai além da qualidade do estudo, ela chega nos sonhos. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando você trouxe, enfim, essa pergunta, foi o quanto que para mim, sabe, eu tive que ir para uma escola particular com uma bolsa de estudos para que alguém me perguntasse o que eu faria na faculdade. Para mim isso diz tudo, sabe? Como alguém que cresceu em uma ocupação, que cresceu na periferia, que tem pais que não tiveram oportunidade de concluir a educação básica, eu precisei de uma bolsa de estudos para que olhassem para mim e sonhassem um futuro diferente para mim. E para mim não tem desigualdade maior do que essa. Porque essa desigualdade de sonho, de horizonte, que a gente vê se perpetuando aqui em São Paulo, ela faz com que nossos jovens não consigam quebrar o ciclo da pobreza. Ela faz com que a gente esteja uma das maiores cidades do mundo e algumas pessoas têm os seus sonhos limitados por fatores que não têm nada a ver com esforço. Nada a ver.
porque elas estão saindo, ó, quilômetros atrás na corrida da vida. Então, é claro que nós temos aí a desigualdade racial, de gênero, socioeconômica, elas vão se somando, mas elas chegam nessa desigualdade de sonho, essa desigualdade de perspectiva. E para mim esse é o maior crime que a gente faz com a nossa juventude. Perfeito. Eu acho que você resumiu muito bem o significado e o peso das desigualdades, não só em São Paulo, mas a gente sabe que acontece em todo o Brasil. A gente recebeu vários comentários falando, poxa, que homenagem bonita da Tabata para Malu. Eu tô assim numa resiliência, você falou que eu sou resiliente, eu sou porque não sei como eu não chorei ainda. Eu tô aqui focada mesmo, porque senão já tá com a maquiagem borrada e tudo mais. Não faça isso, não. Eu falei assim, gente, eu não vou nem ficar falando mais disso, porque senão vou desabar, chorar aqui. E não tem nem palavras para agradecer todas as oportunidades e as coisas que a gente viveu juntas e aprendeu juntas. E uma Não delas vamos seguir juntas. entender e vamos continuar, vamos juntas. Seguimos juntas, isso sem dúvida nenhuma, porque a gente faz parte de um projeto que é maior que a gente. De um sonho que não é sonho em você. Que tem muita gente sonhando junto, que é esse sonho de um Brasil, de uma sociedade mais justa, com uma educação de qualidade e oportunidade para todo mundo. É só isso, gente. É só isso que a gente quer. E aí, a gente sonha baixo, a gente sonha baixo. E quando você traz esse exemplo, né, das desigualdades, isso refletiu na sua trajetória e na minha de uma maneira muito diferente. Porque eu também sempre fui aluna bolsista de escola particular, toda a minha vida no ensino fundamental e médio. E eu sempre era a aluna que não tinha, como era uma escola de um nível bem alto, eu sempre era aluna que não tinha dinheiro para comprar livros novos, não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, para fazer curso de inglês, não tinha dinheiro para fazer um cursinho que preparava para o vestibular. E aí eu via os alunos que estudavam comigo com tantas oportunidades e eu pensava, eu não tenho chance nenhuma. E aí, por isso que desde muito cedo eu comecei a procurar emprego, porque eu falei, meu jeito vai ser conseguir um emprego, conseguir a minha renda para ter minha independência financeira, que sempre foi o meu sonho. Enfim, e aí você vê como essas desigualdades educacionais e, enfim, as desigualdades de renda e tudo mais impactam nos nossos sonhos, de como vai ser a nossa vida. Então, isso mudou toda a minha trajetória. Eu, por exemplo, a minha primeira faculdade, você sabe, é em moda, e eu escolhi fazer moda porque desde os 14 anos, tipo, eu fazia bico e fui trabalhando com isso. Seja em lojas de vendas de roupa, seja fazendo corte e costura, seja, enfim, trabalhando sempre nesse meio e era a única coisa que eu via fazendo. E eu precisei me matricular na faculdade de moda para perceber que eu gostava de política. Enfim, você sabe bem como é isso, da astrofísica para política A também. gente está bem parecida nesse sentido. Eu adoro essa comparação. A Tabata astrofísica, ciência política, eu moda e ciência política. Tudo a ver. Eu adoro essa comparação. E assim, a pergunta que eu queria te fazer, já entrando no tema de hoje, para a gente falar um pouquinho de educação pública e como que vai ficar tudo depois dessa pandemia, é justamente sobre as desigualdades educacionais, as dificuldades financeiras e a evasão escolar. Então, saiu uma pesquisa recente do Conselho Nacional da Juventude, em que metade dos nossos estudantes estão pensando em desistir do Enem de 2020. A gente tem 30% desses estudantes que não têm condições, que declararam não ter condição nenhuma de estudar na casa deles, não tem um ambiente apropriado. E a gente tem 30% que está pensando em desistir da escola, em desistir de estudar. Isso é muito sério. 4 em cada 10 desses estudantes já perderam sua renda, ou seja, muitos deles já trabalham. E 5 em cada 10 alegaram ter perdido a renda familiar, ou seja, toda a família já perdeu. E aí, Tabata, como eu sei que o combate à evasão escolar é uma super prioridade para você, e a gente vê esse cenário de crise, dá até um medo, fala, caramba, o que vai ser do nosso futuro, né? Porque falar de educação é falar do futuro de todo mundo. O que vai ser o futuro desses jovens? Como que a gente pode fazer para superar o combate e combater a evasão escolar pós-pandemia? Eu queria te ouvir um pouquinho dos principais desafios, quais brigas a gente tem que comprar e o que pode ser feito. Tá certo, Malu. Eu acompanhei essa pesquisa que foi feita pelo Conjuve, também pelo Mapa Educação, que é um movimento que eu tive a honra de ser uma das fundadoras, e uma série de organizações, e ela traz essa realidade que a gente estava discutindo mais cedo, né? Uma pandemia que chega, escancara quão desigual é esse Brasil, em todos os sentidos, amplifica alguma dessas desigualdades e faz com que os jovens deixem de sonhar. Vai roubando esse direito ao sonho, porque o que você trouxe é isso. Na hora que um jovem desiste de fazer o Enem,
Ele está trazendo o que você falou mais cedo. Ah, para quê? Não vale a pena. Eu não vou conseguir. Olha como é que a vida está difícil. Na hora que esse jovem ele decide ou pensa em abandonar o ensino médio, ele está abrindo mão do seu futuro. Então, é disso que a gente está falando. E aí, Malu, não tem como eu não falar do que está sendo o MEC até aqui. Nós temos agora um terceiro ministro. A esperança que fica é que ele tenha coragem de falar do que importa, mas a gente sabe que ele está em um governo que dia sim, dia outro também opta pela ignorância. E um governo que não entende o valor da educação. E aí a gente tem um MEC que ficou 1 ano e meio à deriva, em que você não viu a educação sendo priorizada em nenhum momento, dois ministros da educação que nunca discutiram o Fundeb, que é responsável por quase metade do financiamento da educação básica, e a gente está lutando tanto para aprovar esse Fundeb na Câmara. Dois ministros que nunca sentaram para dialogar e se posicionar durante a pandemia. E aí eu começo a responder a sua pergunta. O quanto que essa desigualdade educacional não aumentou com a pandemia? Alguns alunos têm acesso a computador, têm acesso a livros, internet, conseguem estudar. Muitos outros estão dividindo um, dois cômodos com vários familiares, sem internet, sem materiais. Muitas vezes não tem ninguém na família que tenha se formado do ensino médio e aquilo desmotiva e aquilo desanima. E aí eu falo do MEC porque o que o ministro deveria ter feito? Apontado caminhos. São quase 6.000 redes municipais, estaduais e o DF. Em nenhum momento veio uma coordenação. Sabe, poderia ter feito parcerias com empresas de televisão, com empresas de dados, compartilhado boas práticas, nada disso aconteceu. Então, o desafio que a gente tem é olhar para essa desigualdade que está se ampliando, para essa educação não presencial que não chega em todo mundo e pensar uma retomada. Uma retomada com todo um corpo escolar, com docentes, alunos, que vão vir com uma série de fragilidades quando a gente fala da saúde mental, porque ficaram com medo, porque passaram fome, porque viram a renda caindo, porque perderam entes queridos. Então, a escola vai ter que estar preparada para lidar com saúde mental. Uma série de desafios sanitários, eles vão ter que ficar 1,5 m de distância. Eu era a 52ª da lista, número 48, 49, 52. As escolas são lotadas na periferia, a gente sabe disso. Então, como é que você faz um distanciamento de 1,5 m? A gente vai precisar de recursos. Como é que a gente faz para preparar os professores para um modelo de educação em que metade está em casa ainda e metade está na escola? Então, é muito desafiador. A primeira coisa é que a gente continua com essa esperança, mesmo sabendo que a gente não pode depender dela, é que o MEC faça o seu papel. Mas se não fizer, a gente vai continuar fazendo o nosso. Então, estamos lutando para aprovar o Fundeb. Mais do que nunca, a gente vai precisar de um Fundeb que é mais redistributivo, que é maior, que chegue em mais municípios. Então, essa é uma bandeira muito importante das pessoas acompanharem. Tem sido a bandeira a qual eu mais me dedico já há 1 ano e meio. Nós apresentamos um projeto, eu sou uma das autoras, que a gente pega dinheiros do FUST, que é um fundo que foi criado para isso, se você entender o objetivo dele. A gente pega as contrapartidas das empresas de telefonia e a gente está colocando ali um fundo de aproximadamente 30 bilhões de reais para a gente financiar o acesso à internet e equipamentos nas escolas públicas. Então, é outro projeto que é muito importante a população acompanhar. E aí também tem um outro projeto que eu tenho honra de ser uma das autoras também, junto com a professora Dorinha, a deputada Edilvan, que ele cria conselhos no nível nacional, nos níveis estaduais e municipais, para que sanitaristas, o pessoal que entende da saúde e o pessoal da educação, professores, estudantes, responsáveis, possam fazer essa retomada de forma mais coordenada. Porque a gente, por um lado, tem que garantir a proteção dos professores e alunos, mas por outro, a gente tem que garantir que assim que deu, os alunos retomam as aulas. Porque quanto mais tempo eles ficam fora da escola, mais vai se aprofundando a desigualdade. Não, com certeza, Tabata. Aí você vê, né? Muita gente aqui comentando, recebi alguns comentários, estava lendo ali, de tipo, caraca, quanta ação que tá rolando e que às vezes as pessoas não estão sabendo, é difícil de divulgar. Todas Eu muito lembro muito de uma frase prioritárias, que eu Malu. sempre falo. Não é, exato. E assim, é muito verdadeiro quando você fala, gente, o que viraliza nas redes, o que chega até as pessoas, tem o problema das fake news e tem o problema das polêmicas. Não viraliza falar do Fundeb, né? Não viraliza falar de conselhos estaduais e da importância do Conselho Nacional de Educação e de tudo que está sendo feito para tentar, enfim, vocês estão tendo que trabalhar sem o MEC, né? Sem o E muitas MEC, vezes fazer um papel que deveria ser do governo federal.
mas porque a gente não pode cruzar os braços enquanto eles não olham para a educação. Uhum. Exatamente. Então, tem um trabalho duplo e triplo para as pessoas entenderem o tamanho da jornada das pessoas, dos parlamentares, dos políticos, das lideranças comunitárias e de todo mundo que está comprometido mesmo assim com a educação do país. Então, é aquilo, né? Não tem governo, não tem partido, é todo mundo junto mesmo, né? A gente está nesse momento e não tem outro jeito de trabalhar. Então, acho que isso dá um pouquinho de esperança. Tá? Acho que vi muita gente comentando aqui dessas ações. Então, E a gente acho tem que que ter dá um esperança. calor Esse de mundo é esperança. muito duro para a gente viver sem sonho e sem esperança. Boa. E quando a gente não tem sonho, não tem esperança, a gente abre espaço para o medo. E o medo abre espaço para autoritarismos, para coisas que a gente não quer nem que aconteça. Então, assim, eu adoro aquela frase também, do Spinoza, a esperança tem que vencer o medo. E é isso, disso que a gente está falando. E, bom, a gente fez, tá? Só para eu esqueci de falar no começo, eu separei 4 tópicos sobre educação pública pós-pandemia, junto com voluntários, enfim, eu avisei para todo mundo que ia rolar essa live, o pessoal foi mandando pontos que eles achavam importantes, então a gente escolheu 4 teminhas para a gente bater. Um era essa questão da evasão escolar, e o segundo você já trouxe um pouquinho, mas não tem como falar da inclusão digital e do ensino à distância, o ensino online, que foi uma realidade que se impôs. Mas a gente sabe que a grande maioria, boa parte dos estudantes no Brasil, não tem acesso a computadores em casa, não tem acesso à internet, De não tem qualidade. um ambiente tranquilo, de qualidade. Então, e não são todos os estados e municípios também que tem um programa legal de EAD, de ensino à distância, ensino online. Então, são vários e vários desafios. Mas eu queria te fazer 2 perguntas. Uma, que você acha que o ensino à distância, que o ensino online, ele veio para ficar? Que essa é uma tendência, assim como algumas pessoas têm falado, tipo, do home office, né? Do trabalho remoto e do trabalho em casa, ao invés do escritório, que é uma coisa que veio para ficar. Muitos economistas, especialistas do trabalho têm afirmado isso. E aí eu queria perguntar do lado da educação. Veio para ficar? Tem muita gente que está com essa dúvida. E a segunda coisa é que, será que essa crise toda não vai fazer a gente dar um passo muito maior, acelerar muito a inclusão digital no Brasil? Então, essas 2 perguntas que eu queria te ouvir. Tá certo. Vou começar contando sobre uma experiência do Amazonas, que a gente tem muita dificuldade de conhecer o que acontece de bom no nosso país. Então, por exemplo, essa é uma experiência que recebeu uma série de prêmios lá fora e que para mim é muito inspiradora, mas que a gente não olha muito para ela. O estado do Amazonas tem um desafio gigantesco, que são comunidades indígenas e ribeirinhas que ficam a semanas de acesso de barco. Só reflitam sobre isso. Pois bem, eles criaram um centro de mídias em que eles gravavam aulas com professores especialistas que eram os melhores naquela área. E aí, professores especialistas, biologia, história, geografia e por aí vai. Eles começaram a transmitir essas aulas por sinal de satélite, televisão. A aula era recebida na televisão na comunidade indígena ribeirinha e lá você tinha um professor ou professora da comunidade que acompanhava o conteúdo, tirava dúvidas, fazia as tarefas. Para mim, isso é o estado da arte da educação não presencial. Recebeu uma série de prêmios. Por quê? Eles entenderam. E muita gente não entendeu ainda. Eu gosto de educação não presencial porque a educação à distância já faz a gente pensar naquele modelo de videoaula. E eu acho que a gente não pode se limitar a essa caixinha. O que o Amazonas fez? Vamos pegar a tecnologia que funciona. É sinal de rádio, TV, é internet, é o que funciona. É o que chega em todo mundo. Enquanto não chegar em todo mundo, não está valendo. Vamos fazer com que os professores sejam um aliado. E não achar que a tecnologia pode substituí-los. Talvez a gente não consiga ter um professor de biologia em cada comunidade ribeirinha. Mas a gente consegue ter um pedagogo, ter um professor da comunidade que vai criar esse vínculo com o aluno e que vai ajudá-lo enfim, adquirir o seu próprio conhecimento. Então, para te responder, Malu, se for nesse modelo quadrado que a gente vê às vezes no ensino superior, em algumas escolas, de videoaula, se vira meu bem, eu não acho que veio para ficar. Porque, sabe, eu acho que quem faz isso não entende o que é educação. Agora, se é um modelo de vamos capacitar nossos professores, dar a eles equipamentos de qualidade, bons cursos, boas formações, para que eles sejam aliados.
para que eles possam usar conteúdos diferentes, tecnologias que permitam você monitorar cada estudante de uma forma. Se o professor for visto como aliado e for preparado para isso, eu acho que veio para ficar. Se a gente se preocupar em ter uma tecnologia que de fato chegue em todo mundo, que seja rádio, TV, fumaça, tem que chegar em todo mundo. Se funcionar só para metade, não está funcionando. Eu acho que veio para ficar. Então, eu trago essa provocação porque eu acho que nós vamos aprender muito com essa pandemia. E eu acho que a educação vai ser diferente. Mas a gente tem que abrir a cabeça e entender que não é aquele modelinho que exclui uma galera, porque a gente nunca aprendeu a aprender sozinhos, porque para você assistir uma videoaula, você precisa de um pacote de internet super bom. E aí, para responder a sua segunda pergunta, o Brasil não é um país conectado. Mesmo quando a gente fala de escolas, muitas escolas públicas não têm acesso a uma internet de banda larga. E aí, qual que é a minha preocupação? Como é que a gente vai falar de, enfim, de um Brasil que, olha aí quais são os dados. Quase 90% das pessoas têm acesso à internet. Gente, internet para você ver o WhatsApp não é internet para você ver uma videoaula. Então, a primeira coisa, conectar as escolas todas. Nós tínhamos um programa que foi paralisado nesse governo. E a gente vem insistindo com a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC para que o Brasil de fato seja conectado. E aí eu chamo a atenção para esse outro projeto, que eu estava mencionando mais cedo, que é um projeto que ele foi apresentado por uma série de parlamentares na última semana, se eu não me engano. Nós estamos fazendo muita pressão, seria importante as pessoas acompanharem, e a gente quer garantir que todos os professores e estudantes da rede básica, que é ensino fundamental e médio, e também ensino infantil, educação é básica, é tudo antes do ensino superior, que eles tenham acesso à internet e a equipamentos, e que as pessoas não achem que isso é luxo. Acesso à internet e equipamento hoje é você ter o direito de acessar informação, de acessar os melhores conteúdos, e para mim faz parte, sim, da missão da educação. Então, é um projeto bem bacana para as pessoas acompanharem. Mais uma vez, várias coisas bacanas estão rolando, que não viralizam, que não chegam em enxurradas de fake news, e que é muito importante a gente ter esse espaço para trazê-las, né? Então, ou seja, a esperança tem muita coisa sendo feita, e é isso. Acho que essa crise, toda crise, eu sempre falo essa frase também, ela traz o lado bom e o lado ruim de toda a sociedade. E aquilo tem coisa muito boa que eu acho que vem para ficar, como, por exemplo, essa questão da inclusão digital, da gente acelerar essa conexão no Brasil. Como você falou, o Brasil não é conectado, principalmente no interior. A gente tem um dado que 43% das escolas em áreas rurais não têm acesso à internet. Então, como é que faz no meio de uma pandemia? Como é que a gente faz para o futuro do século XXI também, né? Não é só o momento da pandemia e depois não precisa mais falar disso, né? Não, a gente precisa falar disso. Por que a gente ainda não tem, né? Então, a gente tem que acelerar e correr para ter isso, que tem tudo a ver, como a gente falou, de combate à evasão escolar, de redução de desigualdades educacionais, entre outras coisas. E aí, Tabata, E aí, o só terceiro uma pilar que pequena a galera interrupção, eu estava tentando achar aqui o número do projeto para eu não falar errado, porque algumas pessoas estão perguntando para elas acompanharem. Deixa eu ver se eu acho que era 977. Mas se não, eu vou pedir para os universitários, alguém que estiver acompanhando, me ajudar a achar o número do projeto. Eu coloquei no Twitter, no Instagram, para a gente poder divulgar para todo mundo. Tá bom. Falei aqui também pro pessoal dar uma procurada. Tá certo. Vamos ver. Vamos lá, Malu. Aí Próxima a gente pergunta. fixa o comentário. Próxima pergunta, próximo tema. Bom, o terceiro tema tem a ver com também o mercado de trabalho. Todo mundo sabe que o coronavírus ele é uma crise sanitária, uma crise humanitária, mas ele também tem provocado a crise econômica. E é muito importante falar que é o coronavírus que tem provocado a crise econômica. Não é a quarentena, não é isolamento social, não são medidas de proteção. Gente, é o coronavírus, tá? Enfim, tem muita gente que fala, tem que voltar para a rua, tem que voltar tudo porque a economia não. Não é assim que funciona. Mas a crise econômica que já vinha vindo, né, nos anos anteriores aqui no Brasil, com o coronavírus, tende a aumentar. E a gente vê no jornal, vê na nossa comunidade, no nosso dia a dia, a galera perdendo renda, perdendo emprego, muita gente passando necessidade, empresas fechando. Enfim, um cenário muito difícil. Mas, em meio a todo esse cenário, com muita gente perdendo, alguns segmentos da economia, do mercado de trabalho, têm ganhado espaço. E, obviamente, saúde, enfim, logística, comércio, atendimento ao cliente, telemarketing, todas essas áreas estão crescendo muito durante a pandemia. E aí, o que isso coloca para profissionais, pessoas do mercado de trabalho que estão procurando oportunidades? Elas estão tendo que se requalificar muitas vezes, ou então buscar novos conhecimentos e habilidades.
Então, houve uma crescente, de acordo com uma pesquisa do Glassdoor, que é uma plataforma de recrutamento online muito forte, uma crescente muito grande nos últimos meses por cursos técnicos e profissionais, né? Então, e os mais procurados também, enfim, é um pouco óbvio, então, na área de saúde, enfermagem, logística, administração, tudo que está relacionado a essas áreas que estão crescendo agora e estão gerando novas oportunidades. Enfim, e a gente sabe que essa tendência do mercado ser muito volútil, das profissões mudarem muito nos próximos anos, é uma coisa que não, o coronavírus talvez está acelerando, mas não vai voltar a ser aquela coisa de tipo, poxa, a gente tem a mesma profissão a vida inteira, me faça minha formação e tudo mais. E aí, a pergunta que eu te faço é, eu sei que você é uma das defensoras também da valorização, do investimento do ensino técnico, do ensino profissional no Brasil. E será que a pandemia, né, essa educação pública da pós-pandemia, esse ensino técnico e profissional pode ganhar um outro patamar? Será que a sociedade vai passar a valorizar mais, o mercado de trabalho vai valorizar mais e vai ter que investir nisso para geração de emprego e renda e novas oportunidades? Malu, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que isso aconteça. A gente tem algo no Brasil que é muito doido. A gente tem uma cultura, e para mim tem até a ver com essa cultura que nós temos, que é tão cheia de preconceito, em que a gente cresceu acreditando que o trabalho não era digno. E aí tem toda uma teoria sobre isso, o quanto que a gente acha que, enfim, trabalhos manuais e por aí vai são para pessoas que são menos. E mesmo quando você vê a primeira versão da lei de ensino técnico, ela trazia uma menção a pessoas que seriam, sabe, que teriam menos oportunidades, mais pobres. E é tipo, uma coisa assim muito louca. E aí a gente colocou na cabeça das pessoas que faculdade é para rico, ensino técnico é para pobre, e quando a gente vê na prática, quem é pobre mesmo nem o ensino médio às vezes termina. Então acaba não sendo para ninguém. E aí qual que é o nosso desafio? A gente está falando do coronavírus, mas o mundo já estava mudando muito rápido. A gente está vivendo uma verdadeira revolução tecnológica, que não tem nada a ver com o que a gente viu no passado, porque a inovação ela faz assim, olha, é cada vez mais acelerada. Aí o paralelo que eu faço é a vida da minha bisavó comparada com a vida da minha avó eram diferentes. Agora, a minha vida com 15 anos de idade e a minha vida com 30 são muito mais diferentes. Porque a gente está falando de impressão 3D, grandes algoritmos, uma série de coisas que mudam tudo, sabe? Inteligência artificial, robôs que conseguem fazer muitas coisas que só os humanos faziam. E essa robotização da economia, se nada for feito a respeito, pelo menos por um tempo, ela vai excluir muita gente. Uma massa de pessoas que vão perder espaço, até porque há muitos cientistas que acreditam que a gente não gera empregos na mesma quantidade que foram substituídos pelos robôs, e a gente não está se preparando para isso. A educação de hoje, ela não prepara nem para a entrevista média, nem para o vestibular. Quem dirás para esse mundo que vai pedir que nós sejamos criativos, cooperativos, resilientes, sabe, inovadores, que são coisas que você não aprende ali escrever na fórmula. Você aprende com uma aula, com esporte, com artes, com cultura, com projeto, com educação de fato integral. E aí, dois dados que eu sempre trago, porque eles assustam um pouco, mas, enfim, mostram quanto que esse futuro está próximo. Um deles, que é de um estudo feito em Oxford, que fala que daqui 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir não existem ainda. 10 anos é amanhã. Como é que a nossa escola vai preparar para um mundo em que, na hora que os alunos se formam, mais da metade das profissões, sabe, não existiam quando eles começaram aquela educação? E aí tem um outro estudo que fala que quem está se formando hoje do ensino médio terá de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Então, aquele modelo que a gente tinha de vai para a escola e trabalha naquela profissão, acabou. Vai ser, vai para a escola, trabalha, aí se reinventa, se recicla, trabalha mais um pouco, faz um outro curso, e aí não cabe mais essa faculdade de 6 anos e ponto acabou de 5 anos. Aí que eu acho que o ensino técnico vai ser fundamental, porque a gente vai precisar ir para a escola toda hora. Talvez, se você começar uma faculdade de 5 anos, que é quadradona, te forma para ser aquilo, e não forma habilidades socioemocionais, etc., na hora que você entrar, aquela profissão vai existir, na hora que você sair, ela não vai existir mais. Então, acho que são duas mudanças. Uma educação que é muito mais integral, de novo, não só em tempo integral. É importante que a gente tenha pelo menos 7 horas.
A gente tem que lutar por isso no Brasil. Mas tem que ser uma educação muito integral mesmo, que a gente conecta disciplinas, que a gente traz esportes, cultura, artes. Vamos precisar de universidades que não te forçam, como acontece aqui no nosso Brasil, a escolher o curso no terceiro ano do ensino médio, até aquela formação quadrada, e vamos precisar de muito mais ensino técnico, não só para os nossos jovens, mas também para os nossos adultos, que vão ter que estar se reinventando o tempo todo. Então, uma longa resposta para dizer que o ensino técnico ele é fundamental. A gente tem uma batalha na educação, de acesso e de qualidade, mas temos também uma batalha cultural. E um Brasil que é tão, enfim, não sei como dizer, mas coloca tantas pessoas em classes e caixinhas, etc., que, enfim, tem um monte de besteira que acaba impactando a nossa educação. A gente vai ter que mostrar para as pessoas que tem um valor enorme o ensino técnico. E, para mim, o mais importante é que ensino técnico ou faculdade seja uma opção. Que todos os estudantes tenham, de fato, sabe, a opção. Eu quero fazer isso ou aquilo. Porque a gente não pode ter um tipo de ensino para quem é mais rico, um tipo de ensino para quem é mais pobre. Com certeza. E aquela supervalorização do ensino superior, né? A gente cresce com isso, assim, de tipo, não, meus pais, eles não têm ensino superior, meu pai não terminou o ensino médio e eles sempre falaram, olha, a gente não conseguiu, mas você vai conseguir. Então, custe o que custar, você vai fazer faculdade, você vai se formar. E aquela coisa de a faculdade é a grande, enfim, é a única possibilidade sua de conseguir um emprego, de ter sua independência financeira e ser alguém na vida. E não é bem assim. A gente precisa investir em outras formas de formação, de graduação, que não sejam só essa de 4 anos. Né? Eu tenho muitas colegas, por exemplo, dá o exemplo da área de moda que eu fiz faculdade. Então, foram 4 anos estudando moda. E eu tenho algumas meninas que fizeram ensino técnico no Senac, no SESI, enfim, em outros institutos, Sigbol, alguns outros, assim, menores, menos conhecidos, e são super profissionais na área de moda hoje, estão arrebentando a boca do balão, assim. E você não diz, assim, né? Eu tenho tantas meninas que se formaram comigo na faculdade, quanto as colegas que eu sei que fizeram ensino técnico, e ambas estão mandando super bem. Então, cara, por que a gente não repensa isso, né? E quando você fala, não, esse dado para mim é muito assustador, e mais da metade das profissões nos próximos 10 anos ainda não existem, a gente vê que o desafio do coronavírus é só o começo, né? Vão vir outros Talvez ele muito, tenha, muito, inclusive, muito maiores nos acelerado próximos anos. essa revolução toda que a gente está vivendo. E aí, Malu, tem um projeto que nós apresentamos na Câmara, que ele é um pequeno passo para fazer essa discussão, que ele coloca que créditos de cursos técnicos e tecnológicos devem ser validados para você fazer o ensino superior. Porque é isso, não dá mais caixinha. Se você foi e fez um curso, sei lá, técnico em mecatrônica, técnico em moda, por que você depois tem que fazer os 5 anos para ter o ensino superior? Por que você não pode pegar os créditos que você já estudou e com mais 2 anos sair com outro diploma, sabe? Com outra especialização. Então, esse projeto foi um pequeno passo para a gente começar a conectar a formação que a gente vai ter que ter ao longo da vida mesmo. Nossa, muito bom. Esse daí eu não estava acompanhando. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui. Esse foi um Não dos sabia, projetos que nós apresentamos na agenda social. Então, o pessoal pode acompanhar também. ah, E ele tem esse e os outros agenda social, projetos da muito bom. agenda social, de ampliação, modernização do Bolsa e por aí vai. Eles tiveram quase todos os líderes da Câmara como coautores. Então, são projetos que chegaram com muita força. Que vitória, né? A gente vive num momento tão difícil, não só pelo coronavírus, antes do coronavírus estava difícil também. E ver que tem muita gente séria trabalhando e lutando na Câmara, aqui nas ruas, nas redes, no setor privado, nas comunidades, é muito, muito animador, né? Então, e é animador no sentido de você ouvir esse dado assustador e falar, não, vai dar certo, a Bora gente vai se trabalhar, preparar, a gente gente. vai conseguir superar. Bora trabalhar que vai dar certo sim. Então, a gente sabe que nossa geração e as próximas que estão vindo, as meninas e meninos, se preparem que a gente vai enfrentar muitos, muitos desafios, mas acho que a gente vai conseguir, enfim, ter ótimos resultados e provar que muitas coisas que a gente cresceu ouvindo que não dá, não é possível, não tem como, tem sim, dá para fazer, dá para renovar, dá para melhorar. Então, eu acredito muito, muito nisso. Eu também. E Tabata, tem o quarto tema mais E eu vou técnico antes da responder gente ir mais para a rapidinho pergunta final. também. A gente está com tempo, a gente tem 20 minutos, Tá então bom. dá tempo para mais 2 perguntas e alguns comentários nisso que depois eu vou ler. O quarto tema que a galera mais mandou para mim, mais, enfim, sugeriu quando a gente fala de educação pública pós-pandemia
é um tema que eu sei que é a sua meta de vida, assim, como ativista pela educação, que tem a ver com qualidade da aprendizagem e nivelamento dessa aprendizagem. E você já falou um pouquinho disso. Então, uma coisa que está cada vez mais latente é como que a gente mede realmente a aprendizagem, sendo que a gente tem a carga horária, a gente tem os conteúdos obrigatórios. Poxa, o aluno cumpriu os conteúdos obrigatórios, cumpriu ali a carga horária, manteve as notas da média, ele aprendeu. O que ele aprendeu? A gente não está medindo, como você falou, as habilidades socioemocionais, as competências, tudo que ele está desenvolvendo. Então, aqui durante a pandemia mesmo, né? A gente está vendo, muitos alunos e estudantes desenvolvendo resiliência, capacidade de se adaptar a novos ambientes, cooperação, muita gente se ajudando, aluno ajudando professor, ajudando outro aluno, ajudando a família, enfim. Isso, cara, como que a gente, traz isso também para o bojo da aprendizagem, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho quais são os desafios e o que, enfim, acho que a gente pode avançar e aprender com todo esse momento que a gente está vivendo para o pós-pandemia, nessa luta por uma educação de qualidade para todos, né? Então, como que a gente promove uma aprendizagem no Brasil? A gente sabe que esse é um super desafio e a gente sabe que não faltam técnicos, né, da área de educação falando sobre isso e a gente sabe que as decisões têm que ser políticas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho nessa linha, quais decisões, quais brigas, para que a gente tenha uma aprendizagem com mais qualidade e que a gente consiga um nivelamento entre os alunos para reduzir essas enormes desigualdades educacionais pós-pandemia. Malu, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso vestibular e também sobre o Fundeb. Começando pelo vestibular, o Enem ele é uma conquista, porque ele é a prova que nós temos que mais, olhando para a história, que mais olha para habilidades e não só para conhecimento decorado, colocando assim de uma forma bem simples. Então, ele já tem uma série de formas, na forma como ele avalia, no peso que ele dá às questões, em trazer um foco para a interpretação, por exemplo, que a gente sabe que tornou ele mais inclusivo. Mas esse está longe de ser o meu vestibular dos sonhos. E aí eu trago aqui uma provocação. A gente tem um vestibular que decide o futuro de milhões de estudantes com base em uma prova que é feita em um dia do ano, que olha para algumas inteligências. Claramente, essa não é a melhor forma de selecionar as pessoas. Você acabou de dizer. E tem já vários estudos e empresas que estão antenadas a isso, buscando funcionários que são resilientes, desenrolados, como eu falo, que são criativos, inovadores. E a gente tem que começar a saber medir isso. E aí eu tive a sorte, oportunidade de fazer um vestibular americano. Eu fiz minha faculdade em Harvard e o vestibular foi completamente diferente. E se o vestibular não fosse tão diferente, talvez eu não estivesse aqui hoje. E eu falo por quê? No vestibular americano tem a prova de matemática, química, física, eu podia escolher. Então eu escolhi exatas, que é onde eu tinha mais chance. Mas você pode fazer aquela prova todo mês, até você tirar a nota mínima. E eu, especialmente na área de inglês, não tirei a nota mínima na primeira tentativa. Mas o mês seguinte eu fiz de novo. E eu podia fazer de novo. Tanto para a prova de proficiência em inglês, quanto para o Enem americano, que é o SAT. Mas as notas são só o começo da história. Eles pedem cartas de recomendação dos professores do ensino médio, que conheciam quem eu era como aluna, sabiam da minha trajetória. Eles pediram que eu contasse a minha história, porque eles queriam saber se eu tinha tido que trabalhar. Eu trabalhei desde pequena, se eu tinha enfrentado dificuldades, pegava 3 horas de ônibus por dia, tudo isso impacta nessas notas. Então, eles saem perguntando as coisas. E aí eles também perguntam dos seus sonhos. O que você gosta de fazer, quais são os seus talentos. E aí eu sempre fui apaixonada por trabalho comunitário, então tinha, enfim, fundada a minha ONG no primeiro ano do ensino médio com outros amigos. Então eu trago esse exemplo porque enquanto o nosso vestibular não mudar, a educação não vai mudar, não adianta. Você pode fazer a reforma que for no ensino médio. Se no vestibular a gente pedir A, B, C e D, os alunos vão aprender A, B, C e D. Então, quem sabe a gente consiga fazer essa luta nos próximos anos, para mim é uma bandeira super importante de um vestibular que olhe não só quem chegou mais longe, mas quem correu mais. Porque ele olha de onde cada um saiu e onde cada um chegou. E eu, que sou uma grande defensora das cotas, tanto raciais quanto sociais, ouso dizer que um vestibular desse não precisa de cotas. Porque na hora que a gente vê o quanto cada um lutou, o quanto cada um teve que se esforçar, eu acredito que naturalmente o perfil que entra para as universidades vai mudar pra caramba.
Porque a gente sabe o quanto que o pessoal corre, sabe o quanto que tenta. Então, essa é uma provocação, que é a mudança do vestibular, que olhe para essas habilidades no conjunto. A outra provocação que eu falei do Fundeb, aí eu falo de um exemplo pontual porque ele serve para outras. Hoje, de cada 4 municípios no Brasil, em 3 deles, os diretores são escolhidos por indicação política. É prefeito, vereador, por razões eleitorais, colocando seus apoiadores. E assim, ninguém ia querer que a figura mais importante da gestão da escola fosse escolhida pelo vereador por qualquer razão que não fosse a da educação. Então, essa é uma bandeira muito forte para mim. Foi até o tema da minha tese de graduação. Mas eu não consigo escrever um projeto de lei da Câmara dos Deputados proibindo a indicação política, porque os estados e municípios são soberanos quando a gente fala da educação básica. Então, qual que vai ser na minha luta? Para que a gente tenha algum mecanismo para incentivar essas boas práticas. Porque eu não quero que um aluno dependa da sorte ou não de nascer em um município em que o prefeito valoriza, gosta de educação ou não. Então, qual foi a nossa luta? A gente conseguiu. A gente está ampliando o percentual do Fundeb, que é o quanto que a União coloca de recursos. E a gente conseguiu lutar por 2,5% a mais. Então, sem interferir no que já tinha, sem interferir no que estava chegando, é a mais mesmo, para você distribuir para aqueles municípios que cumprirem alguns critérios. A gente vai discutir isso com a sociedade, mas alguns que a gente está debatendo. Acabar com a indicação política na educação, fazer uma cobertura de primeira infância, de creches, que a gente sabe que é responsabilidade do município, desenhar a carreira do professor. Vários municípios não têm uma carreira clara que incentive o professor. Então, são várias coisas que a gente sabe que melhoram o resultado da educação. Mas que se você não mexer no bolso do prefeito, entre aspas, ele nunca vai comprar aquelas brigas, porque não é do interesse dele. Então, foi assim, uma construção de mais de um ano para conseguir esse recurso extra e para colocar, vai ter um recurso para aquelas prefeituras que de fato se importarem com a educação. E aí, para distribuir esse dinheiro, a gente também fez uma coisa que eu acho muito bacana, que não foi colocar uma linha de chegada, não é quem tirar a maior nota, é quem tiver o maior esforço, quem crescer mais percentualmente a cada ano. Então, digamos que a gente tem uma nota que vai de 0 a 10. O município que sair de 1 para 2, tipo, ele tá mal ainda, mas ele dobrou, sabe, a qualidade dele. Ele vai receber muito mais financiamento do que aquele que sai de 9 para 10. Não sei se ficou muito clara a explicação, mas foi a única maneira que eu encontrei até hoje, junto com outros parlamentares, da gente conseguir induzir boas práticas na educação e premiar não o resultado final, mas sim o esforço dos municípios. E vocês estão incluindo, né, nesse projeto aquilo que você falou, de medir quem está correndo mais. Por mais que o cara saiu do 0 ali para o 1, do 1 para o 2, que seja ainda abaixo e tenha que correr muito, putz, o cara dobrou, ele saiu do 0, assim, sabe? Como que a gente reconhece e incentiva isso, né? Então, é o que você falou que falta, por exemplo, no nosso vestibular hoje, né? Quando você trouxe essa comparação da sua própria trajetória. Tipo, eu nunca teria isso de estudar em Harvard se fosse um vestibular igual ao do Brasil, por exemplo, né? Não, eu fiz 3 vestibulares no Brasil, só passei em um. Eu fiz 10 vestibulares americanos e passei nos 6 melhores. E não é para dizer que eu sou boa, etc. É para dizer que tinha um vestibular que comportava alguém que vem da periferia, que trabalhava desde nova, que pegava 3 horas de ônibus por dia, que enfrentava uma série de dificuldades. É isso, gente. A gente tem que parar de achar que meritocracia, seja lá o que as pessoas entendam por isso, é você fazer uma prova em um dia do ano. Não é. Não pode ser. Pô, concordo, assino embaixo. Acho que essa é uma luta difícil, mas que a gente tem que travar nos próximos anos. Sei que vocês estão trabalhando muito por isso aí. Detalhe, isso que eu mencionei já está no texto do Fundeb, que está para votação. Então é muito importante que as pessoas façam pressão para o Fundeb ser votado logo. Boa. E ser votado esse ano, né? Pelo amor de Deus. Esse mês. Passar 2020. Mês que vem. Esse mês, se Deus quiser. Que energias positivas, vai dar certo. Com muito trabalho e muito esforço. E Tabata, a gente está nos minutinhos finais. Eu tenho mais uma última pergunta para você. A gente tem aí 10 minutinhos. Cara, eu sempre acompanho todas as suas lives, né? Todo. Gabinete itinerante, quando não é gabinete itinerante. E eu não sei por quê. Essa live o povo mandou muita pergunta. Mas muita, assim. Que aí eu vou até sugerir, falar, galera, eu vou conversar com a Tabata, conversar com os voluntários do Mapa da Educação, falar com uma galera e depois eu trago aqui um vídeo, uma outra live só para responder as perguntas de vocês, porque eu tô lendo aqui, eu falo, Jesus. Mas, Malu, parte 2, já topada, você marca o dia e horário.
impressionante. Eu tô muito feliz, na verdade, com esse engajamento, né? Poxa, sábado à noite, né, gente? Friozinho em São Paulo e a galera aqui falando de educação e mandando pergunta e dando sugestão, dando ideia. Eu falei, tô E me chocadíssima com manda esse as povo, viu, ideias gente? também. Muito Nas suas últimas boa, horinhas eu como tô minha com tudo coordenadora anotado. política, por favor, me mande todas as boas ideias. Não, e é o que eu falei, gente, quando a gente conversa com a Tabata, não é só boa ideia, não. É encaminhamento para ação. Então, a gente tem que anotar, no dia seguinte já está Gente, a encaminhando. Malu Então, está pode ficar deixando tranquila. para o time uma planilha gigantesca com várias demandas, projeto que o pessoal sugeriu, problema que a gente tem que ajudar a resolver. Então, é muito trabalho. Mas a gente é apaixonada por isso. É muito trabalho. Com certeza, e a gente fica em cima, sabe? E a demanda é de tudo quanto é jeito. Então, às vezes a gente tem que falar com o prefeito regional, às vezes a gente tem que falar com uma ONG, às vezes a gente tem que falar, enfim, com o governador, com todo mundo. E a gente fala, vai atrás mesmo, porque para tentar resolver e ajudar as pessoas, né? Então, já tá tudo anotado aqui, queria dar esse feedback para todo mundo, todas as ideias, dúvidas, enfim, sugestões. E aí depois a gente vê, a gente vai encaminhando, anotei o nome de todo mundo, o perfil de todo mundo também, e aí eu mando um inbox, depois o pessoal sabe que eu faço essa força-tarefa. Então tá aí avisado, porque eu quero muito, se eu fosse ler, eu não ia conseguir fazer a minha última pergunta. E a última pergunta é a que eu tô assim mais ansiosa, porque eu sei que vai ser aquela resposta. Boas perguntas têm boas respostas. E a pergunta é assim, do fundo do seu coração mesmo, do fundo da sua alma. A gente falou aqui de vários temas, né? Desigualdades educacionais, né? Os desafios para combater a evasão escolar, para promover a inclusão digital, para investir e incentivar o ensino técnico, o ensino profissional e melhorar a qualidade de aprendizagem e nivelamento dela no Brasil. Mas, Tabata, uma pergunta que eu te faço. Qual é a escola pública dos seus sonhos, assim? Se você pudesse desenhar, tipo na aquarela, assim, na folha de papel, escrever, olha isso, e no outro dia tá realizado, qual é a escola pública dos seus sonhos? Eu acho que todo mundo quer saber, porque todo mundo tem você como uma referência na educação para o Brasil e para o mundo. Malu, primeiro ideias, depois o desenho, como você falou. Eu abro o sorriso na hora, porque é por isso que a gente trabalha. Primeira coisa, é uma escola que comporta todo mundo. Então, que ela pega estudantes brancos, negros, com e sem deficiência, pobres e ricos, toda essa diversidade que a gente tem no Brasil, meninas e meninos, e ela faz com que todos eles conquistem o seu direito de sonhar. E essa escola, independente de estar em um bairro nobre ou em um bairro da periferia, ela vai trabalhar para que todos os alunos tenham sua autoestima conquistada, entendam que eles podem sonhar e construir um mundo e fale, olha, nessa escola, todo mundo, independente de quem é, pode ser astronauta, chefe de cozinha, artista, o que quiser. Basta querer, na escola a gente vai dar a possibilidade. Segunda coisa, uma escola muito conectada com o futuro. Que é esse futuro que a gente viu que chega em 10 anos, está chegando já, só não está bem distribuído ainda. E que ela entenda que é importante sim ensinar português, geografia, super. Mas por trás disso tudo são as habilidades, que é o que fica para a nossa vida. Então, assim, que ela já tenha superado esse desafio que a gente ainda tem no Brasil, que é de ensinar frações, ensinar a ler e escrever. A gente ainda não consegue fazer isso para todo mundo. E que ela ensine as crianças a serem criativas, inovadoras, resilientes. Tudo isso que esse mundo tão diferente pede. E aí, como que eu imagino o desenho dessa escola? Primeiro, uma escola super arborizada e grande, com várias áreas de convívio, uma escola que preza muito pela diversidade, que você tira uma foto dos alunos e tá ali o Brasil desenhado nela, e que ela entenda que a educação acontece na sala de aula, sim, mas ela também acontece no pátio, ela também acontece na aula de dança, ela também acontece na piscina, ela também acontece quando essa escola vira um centro de resolução de problemas da comunidade. Então, todo ano, a turma que está se formando, por exemplo, tem que pegar um problema daquela comunidade, daquela cidade e resolver. Porque é assim que a gente aprende como funcionam as leis, é assim que a gente aprende o que faz o vereador, o que faz o deputado, é assim que a gente entende que a escola tem que ser literalmente da comunidade, e não apenas estar na comunidade. Então, é um pouquinho dessa escola que eu tanto sonho. Não sei se meus filhos vão começar a estudar nessa escola, mas que pelo menos eles possam terminar o ensino médio nessa escola. Tem alguns aninhos aí. E é isso, quando a gente pensa. E eu fiquei muito feliz com a pergunta, porque é tanto trabalho, é tanta correria, tanto sono, e assim, você dando o seu melhor, que a gente esquece de parar e lembrar o porquê que a gente está fazendo tudo isso.
E é por isso que a gente está aqui, é por essa escola, são por esses alunos. É por isso que tem essa live, é por isso que tem tanto projeto de lei, tanto projeto social, tanta gente acompanhando, tanta gente mandando pergunta, porque é isso, a gente sabe que não é fácil, mas que juntos, né? Eu gosto muito dessa frase, sonho que se sonha junto se torna realidade. E é aquilo, é uma coisa, e é muito bonito, assim, é o propósito mesmo. Acho que tanto da sua vida, da minha, e todo mundo que acredita nisso, de lutar por esse mundo, né? De sonhar isso coletivamente e construir, apesar de todos os desafios. E tem uma frase também que eu gosto muito, que eu acho que define também um pouquinho dessa sua escola pública dos sonhos, que a gente chegar um dia, né? Talvez os nossos filhos, né, Tabata, no ensino médio, eles possam chegar e falar, olha, a melhor escola da cidade é a escola do meu bairro. Por quê? Porque todas as escolas são boas, independente do bairro em que ela esteja. Então, eu acho que esse é o nosso sonho, né? Que todas as escolas sejam boas, inclusivas e que a gente tenha ali o Brasil e os sonhos pelo Brasil também, que consigam se tornar realidade. Tabata, acabou nosso tempo. Eu tô aqui. Assim, foi uma das melhores lives, assim, Para mim também, que Malu. eu fiz, mas também das suas que eu acompanhei. Caraca, que legal. A gente conseguiu falar com tanta coisa importante, tanta coisa legal. Eu saí muito, muito inspirada e motivada para esses desafios que vão vir aí. E aí o Cândido, você sabe o Cândido de Ubatuba, nosso voluntário, o Romário aqui, eu tô vendo alguns outros voluntários, eles mandaram um negócio super engraçado. Tava, tá assinando um PL pra Malu não ir. Não, gente, mas assim, Ai, gente. para quem entrou depois na live, a Malu está deixando o cargo de coordenadora política, que ela concorreu com milhares de pessoas nesse processo seletivo enorme, porque ela só pode deixar com uma condição. Ela está indo para me representar na Câmara de Vereadores, então desse jeito pode. Se for outra, eu não deixava, a Malu não saía desse mandato. Malu, eu não, de novo, a gente vai sentir muita, muita falta de você. Muita. Assim, eu não consigo. Eu vivo dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer sem a Malu? Como é que eu vou resolver sem a Malu? Como é que vai ser? Mas aí eu lembro, poxa, a gente tem que de fato trazer para perto de nós pessoas que são melhores para elas poderem voar. E eu sei que São Paulo vai ganhar muito com isso. Então conte comigo, como amiga, como eleitora, como alguém que é apaixonada pela sua história, pelo seu trabalho. Muita força, muita coragem, muita garra. Você tem de sobra, porque a gente sabe que essa política está precisando de mulheres, está precisando de jovens, está precisando de periféricos, de negros, LGBTs, toda essa galera que não é representada na política. Então, voa muito alto, conte sempre comigo. Eu adorei bater esse papo contigo e precisando, você sabe onde é o nosso gabinete, sabe onde eu moro, seja na missionária, seja na saúde, você pode sempre contar comigo, Maluzinha. Voa muito, viu? Você também, Tava, até aquilo. Não é despedida, tamo juntas, seguimos juntas nessa luta. E você sabe que vai ganhar uma aliada que vai rodopiar essa cidade de São Ah, Paulo eu para que sei. a educação pública de cada bairro seja melhor. Que se você estiver na Vila Missionária ou aqui na Vila Mazei, a sua escola é a melhor da cidade, porque todas as escolas são boas. Então, esse é o meu sonho grande, um dos meus sonhos grandes para São Paulo. Então, pode contar comigo sempre, sempre, sempre. Eu já falei no começo da live, já acabaram de avisar que tem 1 minuto, senão o Instagram vai desligar a nossa cara. Mas como eu falei no começo, eu te admiro muito. Você é uma das, enfim, lideranças desse país, uma mulher super forte que me inspira mesmo. Não é fácil, mas a gente segue juntas nessa luta e sempre, sempre, sempre pode contar comigo. Manda demanda, manda tudo que você sabe que eu gosto, né? Eu gosto Eu sei que de você trabalhar com resolve os alunos. também. Eu resolvo, eu encho o saco, viu? Eu vou atrás, eu sou chata, mas eu resolvo. Malu, obrigada. Um beijo enorme para você. Agradeço muito, muito, muito. Obrigada a Um todos que beijo acompanharam. Um enorme. beijinho. Boa sorte aí com os livros. Por Boa força na 4.800. mão. Só 1.800, só isso, cara. Imagina, amanhã você acaba. Um beijinho, Malu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.